Oi galera, professora Juliane de novo aqui para darmos continuidade às nossas aulas de gramática e vamos a mais uma classe gramatical. Dessa vez vamos começar com os pronomes. É uma classe um pouquinho extensa, que tem vários tipos de pronome, então essa aula vai estender a mais de um vídeo, tá bom? Vamos começar entendendo o que é pronome. Simples. Qual é a função de um pronome? Pronome é aquela palavrinha, galera. É aquela palavrinha que vai substituir ou acompanhar um substantivo. Vamos dar um exemplo? Quando ele for substituir, vai acontecer assim, ó. João saiu. Existe um pronome chamado pronome pessoal. Eu vou substituir o João por esse pronome. Vai ser aqui, ó. Ele saiu. Isso daqui é um pronome. A gente já vai trabalhar as classificações e quais são eles, tá? Mas eles podem acompanhar. Quando eles vão acompanhar? Eu tenho aqui, por exemplo, meu Nossa, deixa eu apagar aqui. Ótimo. Cadê? Eu vou colocar aqui, por exemplo, no pronome, no que acompanha aquele seu caderno. Eu estou acompanhando. Tá vendo que aquele é um pronome? Ele é um pronome demonstrativo. E seu é um pronome. Tá? Vamos usar um mais simples, de um mais claro. Aqui. Meu caderno sumiu. Tá? Você vai perceber que quando ele substitui, ó, João é o substantivo, certo? Substantivo próprio. Aqui, o ele é um pronome. O ele está no lugar do meu substantivo. Quando eu falo meu caderno, o substantivo tá bem aqui, ó. Certo? O meu é um pronome, que a gente chama de pronome possessivo, que dá a ideia de posse. Tá vendo que ele só está do lado? Ele não está no lugar do caderno, ele está acompanhando o caderno, por isso ele está acompanhando. E é exatamente isso que a gente vai trabalhar aqui, ó, nessa segunda identificação. Eu tenho os pronomes adjetivos. O que são pronomes adjetivos? São aqueles que acompanham o substantivo. Meu... Aqui. Deixa eu apagar que tava difícil de ver. Sua nota saiu. Tá vendo que em sua nota saiu eu tenho pronome e eu tenho substantivo? Ele está acompanhando.
Entretanto, quando eu venho para outra frase e eu digo ela foi baixa, foi baixa. Sua nota saiu, ela foi baixa. Ela quem? Ela quem? A nota. A nota foi baixa. Nesse caso aqui, ela está, eu tenho um pronome pessoal, que esse pronome está no lugar do substantivo. Quando ele está no lugar do substantivo, eu tenho um pronome substantivo, porque ele substitui. Quando ele está ao lado, então bora lá. Ao lado, pronome adjetivo. É o que acontece nesse exemplo. No lugar do substantivo, eu tenho pronome substantivo. É o que acontece nesse segundo exemplo aqui, tá bom? Olha aqui os exemplos. Eu vou voltar, ele está funcionando como sujeito. Deixa eu pegar uma cor mais forte. Então, aqui eu tenho um pronome substantivo. Aqui, o minha está acompanhando a escolha, então tem um pronome adjetivo. Tá? E aí a gente tem algumas classificações, tá? A gente tem os pronomes pessoais, que são os que a gente vamos ver agora. Nós temos os pronomes relativos, vai ficar mais pro final. Os demonstrativos, os indefinidos, os possessivos, os interrogativos e os pronomes de tratamento. Vamos ver todos eles e aprender a empregá-los de forma correta. Vamos primeiro aos pronomes pessoais. Quais são eles? Eles vão indicar a pessoa, uma pessoa, um ser ali dentro da frase. E aí, os pronomes, eles vão se dar a partir do número. Lembra a flexão de número? Singular, só um. Plural, mais de um. Quais são as pessoas gramaticais no singular? No singular, eu tenho a primeira pessoa. Eu tenho a segunda pessoa do singular. E eu tenho a terceira pessoa do singular. Tá bom? Qual é a primeira pessoa do singular? Aí eu tenho 3 casos de pronomes pessoais. Tem o pronome oblíquo átono e o tônico. Na verdade, eu tenho 2. Bora lá. Eu tenho o reto, o caso reto, que é o normal que a gente usa, eu, tu, ele, quando a gente vai conjugar os verbos. E tem o caso oblíquo, que ele pode ser dividido em átono e tônico. Que é exatamente isso. A, B. Tá bom? A primeira pessoa do caso oblíquo átono é me, a segunda é ti e a terceira depende da frase. Pode ser o se, o a e o lhe. Tá bom? E a gente tem do tônico, que é o mim ou comigo, o ti ou consigo e na terceira o ti e o contigo. Na segunda pessoa do singular, o si, o consigo, ele e ela. Na terceira pessoa do caso oblíquo, tá bom?
Então, bora lá. Devagarzinho. Primeira pessoa do caso reto. Eu, tu, ele. É o mais usual. Mas aí tem o me, que é do caso oblíquo. O te, o se, o o, o a e o lhe. Tá bom? E aí no plural, professora? A gente tem também a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Vamos voltar. A primeira pessoa, quando eu falo de primeira pessoa, você está incluso. Você está incluso. Incluso. Eu saí cedo. Isso no singular. Primeira pessoa, a primeira sempre sou eu. Então, eu saí de casa. Quando vai para o plural, eu também estou incluso. Nós saímos de casa. Só que eu não estou sozinho. Essa é a ideia. Mas para ser a primeira pessoa do plural, eu tenho que estar incluso ali no caso reto. Tá? A segunda pessoa é com quem eu estou falando. Você saiu de casa. Tu saíste de casa. Ou vocês saíram de casa. Ou vós saístes de casa. E a terceira pessoa, a gente está falando de uma pessoa outra, não com quem eu estou falando. Eu estou falando de alguém. Então, olha só. Primeira pessoa. Estou. Você está incluso. Segunda pessoa. Com quem você fala. Terceira pessoa, você é um fofoqueiro. É de quem você saiu, tu saíste. Ele saiu de casa sem o pai saber. Tá vendo? Tem um ar de fofoca. Eu tô falando de uma outra pessoa que não está na conversa. E aí pode estar no plural e pode estar no singular. Tá bom? E aí a gente tem os casos oblíquos, que a gente vai decifrar um pouquinho aqui na frente, tá? Ó, lembrar do desejo do meu filho me ajudou a mim. Como que eu sei que isso daqui é a primeira pessoa? É a primeira pessoa porque estou falando de mim. Ou seja, você está incluso, eu estou incluso. Tá bom? E aí não é do caso reto, porque o caso reto sou eu. A gente está lá no caso oblíquo. Aqui, ó. Ele emprestou o livro para eu ler. Ele, pronome, eu tô falando de alguém, lembra do fofoqueiro? Pronome pessoal, caso reto, terceira pessoa. Terceira pessoa quando eu tô falando de alguém, eu sou o fofoqueiro. Terceira pessoa do singular. Eu estou incluso, estou falando de mim, da pessoa, quem vos fala. Então, eu é pronome pessoal, caso reto, eu, tu, eles, caso reto. Caso reto, primeira pessoa. Se eu tô falando de mim, se eu estou incluso na bagaça, primeira pessoa. Primeira pessoa, singular. Bom? Para mim. Mim tem a ver com eu. Eu sei que é um pronome
pessoal. É um pronome pessoal, não lembro qual é o caso. Vamos lembrar. Bora lá. Primeiro caso. Eu lembro qual é o caso, tá, galera? Só pra vocês fazerem a análise. Mas eu sei que ele é pessoal porque ele fala de mim. Eu sei que é a primeira pessoa porque eu tô incluso. Eu sei que tá no singular. Não é o caso reto, porque o caso reto eu já decorei, é fácil. Eu, tu, eles. Então é o caso oblíquo. Eu preciso lembrar se é o caso oblíquo átono ou o caso oblíquo tônico. Mas você coloca aqui oblíquo. Foi. Ele vai ser aqui o nosso tônicozinho. Olha só. Tá vendo? A gente precisa fazer. Tá vendo que essa análise é um pouquinho mais longa, mais complicada? Mas você precisa entender que ele é pronome pessoal, tá? São poucas as questões que cobram essa classificação. Ah, eu caso isso, eu caso aquilo, mas você precisa saber dos pronomes pessoais e o nome a que eles se referem, logo a gente vê isso. Aí eu coloquei aqui o exemplo de como é um exemplo de cada elemento. Ó. Primeira pessoa envolve quem fala. Ou seja, envolve eu. Tá? Eu gosto de estudar. Caso reto. Primeira pessoa do caso reto. Ele me chamou a mim, chamou eu para estudar. Isso daqui tem a ver com eu, né? Então, a primeira pessoa. Só que aqui embaixo é oblíquo. Trouxe um presente para mim. Oblíquo. E aqui também oblíquo. Aí tudo depende de como a gente vai usar, tá bom? Segunda pessoa do singular. Tu, te, ti, contigo. Tu estudas muito. Isso daqui, ele é mais formal. Coloquialmente, a gente usa no lugar do tu, você, né? Mas o pronome do caso reto é o tu. Esse daqui é o correto. É porque normalmente a gente usa o você no lugar do tu. Te vi ontem na escola. Segunda pessoa. Tá vendo que é com quem eu estou falando? Segunda pessoa. Com quem? Com quem fala. Estou falando de ti. Estou fofocando sobre você. Que eu falo na cara mesmo, né? E leve esse presente contigo, com você. Tá bom? Terceira pessoa do singular. Ele gosta de futebol. Ou poderia ser ela. Feminino ou masculino. Gosta de futebol. Ele se machucou. Esse se retoma ele, tá? Ele só pensa em si mesmo. Tô falando da segunda pessoa. Ela levou os papéis com ela. Consigo é com ela. Tá vendo? Quando eu falo aqui, ele só pensa em si, ele só pensa nele. Olha o ele aqui. Ele machucou ele mesmo. Tá vendo? Por isso eu tenho a segunda pessoa em todas essas frases. Terceira pessoa do singular agora, galera. Via na escola. Esse via na escola é igual a vi ela. Por isso, terceira pessoa. Tá? Estou falando de alguém. Terceira, falando de
alguém. Por isso é a terceira pessoa, tá? Disse que o encontrou no cinema. Disse que encontrou ele. É a mesma coisa, tá vendo? Quando eu substituo, sempre aparece a terceira pessoa do caso reto. Entreguei-lhe o presente. Entreguei a ele o presente. Tá vendo que quando eu reconstruo a frase para substituir a terceira pessoa do caso reto sempre aparece? Por isso, quando eu consigo fazer isso, eu tenho a terceira pessoa. Eu só preciso identificar se é do caso reto ou do oblíquo. O caso reto vai ser ele ou ela. Reto. Todos os outros casos que aparecerem serão caso oblíquo, tá bom? Agora vamos para o plural. Primeira pessoa do plural eu tenho que estar incluso na informação ali. Nós jogamos bola. Quando eu falo nós, eu estou falando eu mais alguém. Pode ser uma pessoa ou outra, mas está vendo que o eu estou incluso? Então, primeira pessoa, eu participo. Estou falando sobre mim. A professora nos chamou. Eu mais alguém. Tá vendo que o eu tá sempre aparecendo? Quer almoçar conosco? Qual é o conosco? É comigo. E esse comigo é eu mais alguém. Novamente, eu tô sempre dentro dos rolês. Estão vendo? Qual que eu sei que é o caso reto? Caso reto. Eu e nós. Reto. Tá? Não tá dentro disso daqui, não é caso reto, é caso oblíquo. Então, o primeiro aqui é reto, caso reto, e aqui é oblíquo. Massa? Segunda pessoa do plural, a gente tem o vós, vos e o convosco. Vós caminhastes por longas horas. Esse vós, normalmente, a gente usa com você. Então, se eu puder substituir você por você caminhou, ele é segunda pessoa, tá? Segunda pessoa é com quem fala. Aqui no plural, ou seja, ideia de quantidade. Então, aqui seria vocês caminharam. Você e mais alguém. A professora vos chamou. A professora chamou você mais alguém. Tá vendo? Segunda pessoa. Estou convosco. Estou com você e mais alguém. Eu sei que o vós é caso reto. Os outros, então, são oblíquo. Tá bom? Aí a gente precisa entender o que é padrão culto e forma coloquial. O padrão culto é aquilo determinado é algo formal, determinado pela gramática. Eu posso te dizer que é mais correto gramaticalmente falando. Coloquial é como é dito no dia a dia. É informal.
tá bom? O correto é conosco. Correto. Gramatical. Formal. O com a gente é usual. É coloquial. É informal. Mas é o que a gente costuma usar no nosso dia a dia, né? A gente não fala, venha conosco, queres sair conosco? A gente não usa, né? A frase fica, você quer sair com a gente? Tá? E não é feio, não é incorreto na rua você sair, você dizer isso em sala de aula, usar o com a gente, que gramaticalmente na escrita tá certo. É só a questão de pessoa do discurso ali. Mas até a escrita tá certinha. Então você não precisa mudar a forma que você fala. Você precisa conhecer que com a gente é uma forma coloquial. Porque pode cair uma questão perguntando sobre isso. É uma forma coloquial que caiu em uso. Tá? Então ela já é aceita no meio acadêmico, inclusive. Olha só, a gente é feliz e ponto. Né? A ideia seria nós somos felizes. Mas a gente costuma usar a gente. E aí, a gente precisa entender as formas pronominais, que são lá, lo, las. Tá? Essas formas elas são usadas quando o verbo termina em R, S ou Z. Tá? Então, os pronomes o, a, os e as, quando associados aos verbos terminados em R, S ou Z, a gente vai transformar eles nessas nomenclaturas, quase que não sai aqui. Por exemplo, vi um livro legal. Preciso comprar ele. Olha aqui a terminação do verbo. Não era isso que estava falando? Os verbos terminados em R, eles vão sofrer isso daqui. Então, para eu não precisar dizer comprar ele, isso daqui vai ser transformado em comprar-lo. Tá vendo? Esse o aqui substitui o livro. Ele faz referência. Comprá-lo. Comprá-lo o quê? Comprar o livro legal que eu vi. Tá bom? Então, quando eles são tem essas terminações, eu vou substituir. Então, olha só. Comprar ele a gente falou do S também. Fazer peraí. Fez. Ô, galera, peraí. Fez ele. Fez ele. E traz.
vou usar atrás, não. Vou usar o fizemos. E aí é feio. Fizemos. Tá. Bora lá. Opa, ele. Pararam. Não, vou usar uma cor mais forte. Pera aí, o amarelo. Comprar, fizemos. Agora foi. Olha só. Repetindo aqui, só para ilustrar para vocês. Os pronomes o, a ou as, quando associados a verbos terminados em R, S ou Z, eles vão se transformar nessas nomenclaturazinhas aqui. Por exemplo, preciso comprar o bolo. Eu preciso comprá-lo. Isso que se transforma. Virou o lo aqui. E aí alguns ficam feios mesmo, não estranha. Ele fez o bolo. Eu vou dizer que ele fez. Fez não. Ele fez o bolo, né? Ele fez. Feio, né? Mas ele fez. Ele fez o bolo? Fez. Certíssimo. Tá? Porque termina com Z aqui. Agora, fizemos, né? Que eu coloquei aqui. Fizemos. Vai ficar aqui fizemos o bolo. Fizemos-lo. Porque termina com S. Tá vendo? São as 3 terminações que a gente conversou. Transforma nesse laço. Agora, quando os verbos terminarem com som nasal, o que é nasal? Aqueles que tem a O tio, por exemplo. Nasal, verão, tá vendo? O que é nasal? Parece que a gente tampa o nariz pra falar verão, tá vendo? É uma coisa como se a gente tampasse os canais do nariz lá dentro para poder falar. Ele sai mais nasalizado, parece que a gente tá gripado. Verão, sempre tem esse tá bom? Então, quando terminar com o tio, em vez de terminar com tio, em vez de lo, vira nos, tá? Por exemplo, eles virão de ver, tá? Os amigos. Os terminados vão ver-no-ão. Tá? É um som nasal. E aqui, não vão cobrar de vocês essa parte aqui, tá? Muito dificilmente. Está no edital, mas eu ainda não vi uma prova que foi cobrada dessa forma, que é a colocação do pronome. Mas a gente vai vê-los também, tá? Então, vamos lá. Verbos terminados em uns, por exemplo. Ele compõe músicas. Ele nas. Ele compõe música. Ele compõe-nas. Ele compõe músicas. Ele compõe-nas. Verbos terminados em em, por aqui. Fazem. Eles fazem bolo.
Tá bom? É isso. Então, terminados com essas nomenclaturas, a gente põe o na, no, nos, nas. Tá bom? Ele é um pouquinho mais complicado, mas a ideia para o 6º ano é vocês saberem identificar que quando juntos ao verbo, isso daqui é um pronome. Por que é um pronome? Porque substitui o nome. Quando eu falo, ontem eu vi uma roupa linda no shopping, preciso ir lá comprar lá. Esse lá tá substituindo roupa para não precisar dizer de novo. Eu preciso ir lá comprar essa roupa. Não preciso falar novamente, entendeu? O que vocês precisam saber identificar é que quando esse lo, lá, los, las, no, na, nos, nas fazem referência a um substantivo já dito, anteriormente dito, ou a um substantivo implícito também, ele é um pronome, tá? Aí aqui a gente vai para a atividade, ó. Ana é muito simpática. Ela ajuda todos os colegas da sala. O pronome ela substitui. Pô, quem ajuda? É só você olhar. Quem ajuda todos os colegas da sala? A Ana. É por isso que a gente tá dizendo que ela é simpática. Ela é massa. Garota legal. Então, ela tá substituindo sala? Não. Tá substituindo todos os colegas? Não. Tá substituindo a professora? Nem tem professora na frase. Ela tá substituindo Ana. Aqui tá certinho. Tá bom? E se ele é um pronome que substitui, ele é um pronome substantivo, tá? Porque o pronome adjetivo, ele acompanha. Questão 2. Assinale a frase em que o pronome pessoal está corretamente usado. Trouxe o presente para eu. Quando tiver preposição aqui, a gente usa para mim. Chamo-me Pedro. Esse me aqui refere-se a eu. Eu me chamo Pedro. Parece que tá certo. Mim vai à escola. O mim, ele não conjuga verbo, tá? Ele tá errado, esse tá errado. Elas são minhas amigas. Eu preciso concordar com o verbo. Se elas são são minhas irmãs, tá no plural. Então tem que ser elas. Esse aqui também tá errado. Isso daqui é me chamo Pedro. Não tá certinho o me empregado? Então o correto é esse daqui. Tá bom? Questão 3. Complete a frase com o pronome adequado. Eu gosto de brincar com o Lucas. E você? Gosta de brincar com mim? Seria comigo, né? Gosta de brincar... E outra, nem é comigo que eu tô falando. Eu gosto de brincar com o Lucas. E você? Gosta de brincar com o Lucas? Como que eu posso substituir Lucas aqui? Por mim? Não, tem que ser uma pessoa... Eu tô falando de alguém. Quando eu falo de... Quando falo de alguém, eu tenho a terceira pessoa, certo? Então, olha só como eu já posso eliminar tudo. Me é primeira pessoa. E eu tô falando do Lucas. Ele é segunda pessoa. Opa, desculpa. Olha errado. Ele é terceira pessoa. Eu preciso buscar uma terceira pessoa? Preciso buscar uma terceira pessoa. Então, ele tá no páreo. Eu, primeira pessoa. Porque eu tô incluso, né? Nós, primeira pessoa. Opa, só tem um que é terceira pessoa. Com certeza é isso. Vamos ver se cabe? Ele.
E você? Gosta de brincar com ele? Ele quem? O Lucas. Certinho, tá? Letra B de babuínos, bobocas, balbuciando em bandos. E os pronomes pessoais a gente vai finalizar aqui, tá bom? Para não se estender muito. E logo em seguida a gente vai trabalhar esses carinhas aqui, que são os demonstrativos, tá bom? Até mais e até a próxima aula.